Olá, boa noite. Tempestade em Patos de Minas. Ruas mais pareciam rios. Moradores viveram momentos de desespero. Nessa casa, no bairro Morada do Sol, vazamento no telhado e água para todo lado. Lama invade casa no residencial Monjolo. No NTV News, a gente mostra também que 5 pessoas são presas em operação contra o crime organizado. As investigações do assassinato brutal de homem de 28 anos no bairro Cristo Redentor no final de semana. Pagamento do IPVA em Minas começa em 15 de janeiro. Hemocentro de Patos de Minas enfrenta nova crise com baixo estoque e mais. E abre processo seletivo para contratação de profissionais da saúde para o hospital regional. Mais de 100 pessoas são diagnosticadas com suspeita ou problemas em mutirão contra câncer de pele em Patos de Minas. A colação de grau dos formandos em medicina do Unipam. Festas de fim de ano e de formaturas aquecem comércio de aluguéis de roupas. Sonho de ficar milionário movimenta mercado de apostas. No ar, o NTV News. Foi deflagrada nesta terça-feira mais uma operação de combate a furtos e roubos em Patos de Minas e também na região. 5 pessoas foram presas. Pelo menos 5 pessoas foram presas amanhã dessa terça-feira, na segunda fase da Operação Laracna, deflagrada após as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de Patos de Minas. Que esses criminosos que hoje foram presos, como eles atuam também, que é principalmente vencendo obstáculos através de perícia, através de instrumentos, seja quebrando as portas, escalando paredes realmente com equipamentos de rapel. E essa quadrilha era especializada justamente em furtar cofres de grandes empresas, lotéricas, instituições bancárias. Hoje culmina aqui com esses mandatos de prisão sendo cumpridos, também busca e apreensão, sendo que aqui em Patos de Minas nós tivemos 3 prisões, uma em São Gotardo, e um cidadão já estava recolhido ao presídio de Sebastião Satiro respondendo por um outro processo, mas a investigação já apontava que a autoria dele em crimes ocorridos em data anterior. O objetivo das ações é desmantelar grupos criminosos especializados em roubos e furtos a agências bancárias, casas lotéricas e grandes empresas. As investigações apontam que os criminosos atuam em diversos municípios da região, especialmente em Patos de Minas e Cruzeiro da Fortaleza. Uma bela operação, um duro golpe nessa modalidade de crime. Nós tivemos vários crimes dessa mesma espécie, com o mesmo modus operandi aqui em Patos de Minas. E o mandado de prisão desses indivíduos é por crimes ocorridos na comarca de Patrocínio, né, mais especificadamente, né, em uma agência bancária ali de Cruzeiro da Fortaleza. O material apreendido era utilizado para as práticas desses crimes. A diligência de hoje buscava, né, também localizar materiais utilizados para a prática desses crimes. Então, os policiais conseguiram localizar em algum desses autos materiais de arrombamento, o que vem a dar mais robustez à investigação, né, tendo em vista que se eles utilizaram materiais para arrombamento e esses materiais são encontrados em suas casas, né, dá aí, de fato, total garantia da investigação. Então, foram realmente apreendidos em mais de um dos investigados instrumentos utilizados para o adentramento nos imóveis residenciais, comerciais e agências bancárias das vítimas. A investigação não para, já que pode ter outras pessoas também envolvidas. É uma investigação coordenada, né, pelo GAECO, em que fica à disposição deles todos os próximos levantamentos e diligências. A Polícia Civil está disponível para compartilhar as informações de outros casos com o GAECO. Com certeza, uma operação dessa estirpe, ela não para por aqui, né? Ela vai continuar levantando outros crimes com o mesmo modus operandi e tentar identificar todos os crimes que esses indivíduos vinham cometendo em Patos de Minas e região. É isso, agir em conjunto, desarticular
toda essa quadrilha combater o crime e dar segurança a toda a população. Nós mostramos também no NTV News o assassinato brutal de um homem de 28 anos no final de semana no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. A gente atualiza agora as investigações desse homicídio. A Polícia Civil de Patos de Minas está investigando a morte, de Anderson Felipe Pereira Neves, de 28 anos, que foi na Rua Espírito Santo, no bairro Cristo Redentor, onde uma briga com enteado. A gente está com o Luiz Mauro, que vai dar mais detalhes sobre isso. Luiz Mauro, como é que está a investigação? O que teria realmente motivado esse crime? É investigação muito recente, mas a Polícia Civil já, através de contato com a Polícia Militar, da troca de informações e da leitura do próprio boletim de ocorrência, com a chegada da perícia também lá no local para poder já nos relatar fatos que poderiam ser encontrados pela própria perícia, já iniciou essa investigação e já foram colhidos alguns depoimentos, feitas algumas entrevistas e que já repassam a informação e os indícios de que realmente existia uma desavença um pouco mais antiga entre o autor e a vítima. Desavença essa que naquele dia veio aí a se concluir com o ataque do autor contra a vítima, esse autor que estava com uma faca e veio a fazer diversas tocadas nessa vítima. O autor, logo após esse fato, ele correu, fugiu do local, bem como a vítima também correu, tentando se abrigar e tentando achar alguém para socorrê-la, o que não foi possível, vindo ela a óbito naquele dia dos fatos. A Polícia Civil, então, colhe os depoimentos agora e a versão inicialmente apresentada de que uma mulher teria participado ou que ela teria participado de forma única nesse crime, ela começa a se desenvolver de forma mais leve, ou seja, que ela não teria feito esse fato em si, e sim, quem teria efetuado essas facadas seria o seu filho. Então agora nós vamos fazer essa continuidade das investigações, logicamente pautado sempre pela legalidade, para se buscar a conclusão desse inquérito, assim como de outros, e chegar e repassar isso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Se fala que ela estava sofrendo violência doméstica também, e que esse filho dela teria se revoltado com essa situação e por isso, na discussão que houve entre eles, acabou tendo esse homicídio sendo feito. A Polícia Civil tem esses detalhes, essas informações? Como falei, a investigação muito recente, colhido depoimentos e feito poucas entrevistas ainda, mas o que se tem ainda é que existia, sim, esse problema com relação à vítima, a vítima e o autor, e essa terceira pessoa que seria a mãe do autor, que, segundo relato dela mesmo, ela teria sofrido algumas violências que seriam encaixadas até na Lei Maria da Penha, mas que ela não teria feito nenhum procedimento criminal ou mesmo ido até a polícia para relatar esses fatos. Então a gente deixa aqui uma ideia para todas essas mulheres, as mulheres que estão aí sofrendo essa violência, que relatem imediatamente esses fatos dessa violência que estão sendo atribuídas, que estão recebendo essa violência, que relatem esses fatos, que vão até a delegacia, que façam um procedimento para que esse procedimento seja inicial, evitando que mais tarde venha a sofrer uma situação maior, onde o filho, às vezes muitas vezes para defender a própria mãe, vem aí a ter que ceifar a vida de um terceiro. Então a gente pede, a gente realmente reforça para que você, mulher, que está aí sofrendo essa violência doméstica, sofrendo em sua casa esse comportamento abusivo do seu parceiro, que relate isso à polícia para que a gente possa tomar as primeiras decisões, junto ao Poder Judiciário, com afastamento do cônjuge do lar, entre outros procedimentos que a Delegacia de Mulheres aqui de Patos de Minas, através da doutora Tatiana, sob a coordenação do doutor Jean-Pierre, chefe de departamento, e do doutor Flávio, delegado regional, vão sempre levar ao fim, ou seja, chegando aí à justiça, para que a justiça realmente seja feita e se evite casos que eventualmente pode acontecer como esse. Logicamente que estamos ainda em fase de investigação para saber se essa versão repassada inicialmente, se ela vai se solidificar ou se isso aí é apenas uma situação de fachada que nós vamos, no decorrer da investigação, chegar à sua finalidade. Tá, então, Luiz Mauro falando sobre esse mais homicídio registrado em Patos de Minas, onde a Polícia Civil continua, claro, fazendo o trabalho para poder entender e elucidar o que motivou exatamente a acontecer esse mais homicídio entre esse enteado e essa vítima, que seria o padrasto, o namorado da mãe dele, que teria se revoltado com as agressões que estaria sofrendo, violência doméstica, e acabou sendo registrado mais homicídio em Patos de Minas. Bom, e já a gente fala da tempestade desta terça-feira em Patos de Minas. Ruas ficaram alagadas, moradores ficaram desesperados. Já os detalhes.
A tempestade desta terça-feira em Patos de Minas provocou transtornos e muitos estragos pela cidade. Telespectadores também registraram a intensidade da chuva e enviaram ao jornalismo da NTV. Foram apenas 30 minutos de chuva. O volume de precipitação foi de 18 milímetros, conforme a estação meteorológica da UFO, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Na Avenida Afonso Queiroz, em Patos de Minas, o volume de água subiu rapidamente e a via mais se parecia um rio. A água chegou quase na metade dessa motocicleta que estava estacionada. Outras ruas do Sebastião Amorim e Jardim Panorâmico também ficaram alagadas. No bairro Gramado, a mesma coisa, ruas alagadas. No residencial Monjolo, mais vias tomadas pela água. Essa moradora mostrou imagens da casa. A água invadiu os cômodos da residência e deixou estragos e muita sujeira. Nessa outra casa, na rua Castanheira, no bairro Morada do Sol, desespero. Vazamento no telhado e água para todo lado. A Avenida Fátima Porto e as ruas Ponto Chique e Jaime Ramos também ficaram alagadas. No bairro Rosário, mais vias tomadas pela água. Na rua Caetés, a rede pluvial não suportou o volume de chuva e a água retornou pelos bueiros. No Alto Caiçaras, o bueiro mais parecia um chafariz. Quando a chuva parou, o que se via era muita sujeira, ruas cobertas de lama, como na Avenida das Quaresmeiras, no Jardim Aquários, e bueiros tomados por lixo, como esse na rua Gabriel Pereira. Que situação, hein? Além da grande quantidade de água que invadiu algumas casas, nós vimos aí no bairro residencial Monjolo, o barro foi outro problema para os moradores. Dona Maria de Fátima entrou em contato com a nossa reportagem para mostrar os estragos causados pela chuva em sua residência. Em vídeos que foram enviados pelo seu filho, é possível ver toda a varanda da casa tomada pelo barro que veio de um possível terreno localizado no bairro. Olha o que aconteceu dentro da minha casa. Não só a minha, como tem de mais um monte de gente. Olha aí. Olha se isso aqui se isso é coisa de acontecer. Olha aqui. Olha aí de barro. Olha como está a minha casa. Olha que absurdo isso aqui. A minha garagem, a lateral da minha casa, a área do fundo, encheu tudo de barro. Foi uma coisa horrível. Muito, muito estranho. A enxurrada na rua, faltou só entrar para dentro de casa. Muita lama, uma terra muito vermelha. Não, foi um horror. Uma coisa de louco. Após a chuva, a enxurrada se foi e ficou apenas a sujeira. Nas paredes, é possível ver as marcas de onde a água teria chegado. E não só a casa de Dona Maria, mas em diversos pontos do bairro a sujeira e o acúmulo de barro foram um problema imenso. Os moradores pedem para que a prefeitura tome providências para que a situação não se repita no período chuvoso. Dá um jeito de vir olhar isso mais rápido, né? Porque se a gente não estiver em casa, a água vai entrar tudo para dentro de casa. Tanto na porta da sala como na porta da cozinha. E na lateral também. Pois é, já estamos no período chuvoso, então todas as medidas preventivas para evitar mais transtornos têm que ser tomadas e a população também tem que ter consciência para não jogar lixo na rua. A gente mostrou na reportagem anterior que o lixo vai todo para o bueiro, para as bocas de lobo e acabam entupindo e dificultando que a água seja escoada. Bom, e para esta quarta-feira, mais previsão de chuva para toda a região, mas a intensidade deve ser menor. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva intensa termina na noite desta terça-feira, mas para amanhã há previsão de pancadas de chuva isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, e faz calor. A máxima em Patos de Minas é de 32 graus. Em Varjão de Minas varia de 19 a 31. E em Lagamar e Presidente Olegário, máxima de 34 graus nesta quarta-feira. E daqui a pouco no NTV News a gente mostra que festas de fim de ano e de formaturas aquecem comércio de aluguéis de roupa e a colação de grau dos formandos em medicina do Unipam.
Mais 80 formandos comemoraram a formatura em medicina no Unipam, em Patos de Minas. Momento de muita festa e comemoração. A colação de grau é um dos marcos principais na vida de qualquer estudante. É o dia em que os anos de esforço e dedicação são finalmente recompensados com o tão sonhado diploma. O curso de medicina abriu a bateria de solenidades das turmas 2023-2024 que virão a acontecer nos próximos meses em uma cerimônia emocionante e cheia de lembranças. Hoje é uma data de comemoração, muita alegria. Afinal de contas, nós sabemos que não é fácil chegar ao final do curso superior. Ainda mais esses alunos que no meio da sua formação tiveram que enfrentar uma pandemia de coronavírus. Então eles são verdadeiros guerreiros que com muita resiliência, compromisso e coragem conseguiram encerrar os seus cursos de graduação. Após 6 anos e uma longa jornada, os alunos do curso puderam comemorar o fim de uma caminhada. Uma turma grande, com mais de 80 pessoas, deixaram para trás a vida universitária para embarcar rumo à profissão tão desejada. A medicina sempre foi um propósito para mim, propósito da minha vida, como pessoa, como ser humano, a maneira como Deus me entregou uma ferramenta para ajudar a cuidar de pessoas, a curar pessoas, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. Eu acho que nunca houve um momento que a gente precisasse tanto de profissionais da área da saúde como nós estamos agora, pós-pandemia, pessoas em crise de ansiedade, depressão. Eu acho que as oportunidades elas vão surgindo à medida que a gente se dedica cada vez mais e eu espero conseguir conquistar cada um desses projetos agora já dentro da medicina. Eu queria ajudar as pessoas e eu queria fazer com que as pessoas entendessem o poder do exercício físico, de uma alimentação saudável, e eu vi na medicina essa possibilidade. Eu fui muito inspirado na minha irmã, que ela começou a fazer medicina e eu via todo o entusiasmo dela fazendo e me deu vontade de seguir a mesma área dela. Tanta coisa que a gente tem que lidar no dia a dia, hospital, ver tantas famílias e lidar com os outros ajuda demais a gente a crescer, ainda mais nesse período de pandemia que teve durante o curso. Então, foi um crescimento pessoal muito grande. A principal razão pelo qual eu escolhi medicina é a forma de eu retribuir à sociedade tudo aquilo que eu recebi ao longo da minha vida. Então, foi responder a uma pergunta: de que maneira eu posso contribuir com a sociedade? E a medicina era a minha resposta. Durante 6 anos de faculdade, é um mix de muita informação. Então, a gente parte do básico para aquilo que é mais complexo. Então, ao longo desses 6 anos, o crescimento, tanto pessoal quanto profissional, ele é muito nítido, né? Tornando-nos um profissional com qualidade e dando o melhor que a gente pode durante esse período, né? Familiares e amigos demonstravam durante todo o tempo orgulho pelos seus entes queridos que ali eram homenageados. Foi muita luta, é maravilhoso ter um filho formando, né? Assim, não tem palavras. Estou muito feliz, nós estamos muito felizes. O ensino de excelência que foi passado aos novos profissionais. É a minha primeira vez como professora homenageada. Eles são meus primeiros alunos e, incrivelmente, hoje vão fazer 10 anos que eu me formei aqui, né? Então, para mim é uma emoção dobrada, né? Eu estou emocionada por eles e relembrando que um dia eu também estive aqui. E a felicidade imensa, né, que o Centro Universitário tem em poder entregar à sociedade tantos médicos bem formados. Nós sabemos que a formação em nível superior, ela pressupõe o desenvolvimento acadêmico, científico e profissional. E o que nós estamos entregando aqui hoje são jovens formados nos mais altos padrões de qualidade, para que eles tivessem boa formação acadêmica, científica e se transformassem nos brilhantes profissionais que são hoje. Disso nós temos certeza, viu, reitor? E parabéns a todos os formandos. Com a chegada das festas de fim de ano e formaturas, o comércio também comemora. O setor de aluguel de roupas registra aumento importante nos negócios. Os ritos de formatura são uma fase importante da vida de qualquer pessoa. Todos os anos, a maioria vai em busca do traje perfeito para as comemorações, fazendo com que o mercado de aluguéis se aqueça bastante nos meses de dezembro e janeiro. Nesse período, a gente tem um aumento significativo das nossas locações, né? Devido realmente ao aumento
nas festas, né, formaturas, né, casamentos. Então, assim, a gente tem um aumento bem grande nesse período. A gente tem investido para formandas, né, de várias cores que são tendência hoje. A gente trabalha com ternos, né, ternos modernos, cores atualizadas, e atendemos noivos, padrinhos, formandos, e também trabalhamos com becas para formaturas, né, que nesse período é um produto que a gente atende muitas escolas, faculdades. Então é um produto que tem muito aumento de vendas nesse período. Nos próximos meses, é muito importante estar atento aos horários de atendimento e valores que muitas das vezes podem passar por alterações. Visto que o poder de compra hoje, né, de todos os nossos consumidores diminuiu, a gente está fazendo o possível para conseguir manter os mesmos valores praticados, né, até alguns anos atrás. Né, pós-pandemia, o nosso segmento sofreu muito. Né, um segmento que foi extremamente prejudicado. Né, então, assim, a gente está tentando o máximo, né, segurar os mesmos valores praticados antes da pandemia. Para quem tem interesse em realizar os seus aluguéis, fica um alerta para que não deixem as reservas para a última hora, visto que com o passar dos dias, a demanda aumenta bastante. A gente tem muito que agradecer o que a gente está conseguindo, né, devido a todas essas situações, mas a gente leva isso como um saldo muito positivo. Com tantas opções disponíveis no mercado de aluguéis de Patos de Minas, o que não vai faltar são opções criativas e diferenciadas para tornar o seu momento especial ainda mais inesquecível. A seguir, FEMIG abre processo seletivo para vagas no Hospital Regional. Municípios da região terão até agosto de 2024 para regularizar descarte correto de lixo. E pagamento do IPVA em Minas Gerais começa em 15 de janeiro. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Estou aqui no INPES Patos de Minas e você não vai acreditar. Vem comigo! Atenção dentista, você não precisa mais viajar para fazer a sua especialização, porque você pode contar com o INPES Patos de Minas. Aqui você pode fazer a sua especialização em implantodontia e ortodontia. Muitos já se formaram. Faça parte da próxima turma. As matrículas já estão abertas. E você que tem o sonho de fazer o seu tratamento, aqui no INPES você pode realizar. O INPES mudou minha vida e devolveu o meu sorriso. INPES Implantes Dentais, cuidando da saúde e especializando profissionais. Vem pro INPES! Faça algo que te faça feliz. Seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar. Essa energia toca o seu coração. O seu lugar pra ser feliz é aqui. No Uniban você tem tudo a ver. Ser feliz pra nós é te ver feliz. Nosso mundo vai te surpreender. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Municípios da região que fazem parte da Amapar agora têm até agosto de 2024 para regularizar o descarte correto de lixo. Na reunião que aconteceu nesta terça-feira,
E estiveram presentes diversos representantes da Amapar e do Ministério Público para poder debater sobre o assunto da regularização da destinação do lixo gerado nos municípios. O Ministério Público explicou as normativas vigentes, explicou as alterações legislativas que concederam um prazo até 2 de agosto de 2024 para os municípios encerrarem os seus lixões e promover essa destinação final adequada. Explicou aos municípios as opções que eles têm para seguir esse caminho, seja continuando a prestação local, ou seja, o próprio município continuando na prestação desse serviço, ou então aderindo ao projeto regionalizado do CISPAR, que propõe, de forma regionalizada, prestar o serviço da coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos. O Ministério Público abordou a importância de se instituir mecanismos que garantam a sustentabilidade econômica e financeira desse serviço. Então, independente do caminho que o município for escolher, ele vai ter que fazer essa adoção dessa medida para garantir a sustentabilidade econômica desses serviços. São praticamente 8 meses para que possa ser feita essa regularização. E caso não seja feita, punições podem acontecer aos municípios. A não regularização, a omissão na adoção de providências, ela pode gerar responsabilização civil pelo dano ambiental, pode gerar responsabilização criminal pelo crime de poluição e pode, inclusive, gerar responsabilização na esfera política por renúncia de receita perante o Tribunal de Contas, Então, é uma gama de responsabilidades séria. A legislação realmente trouxe essas consequências, buscando que os municípios avancem nessa temática. Então, implementem a coleta seletiva, que a população seja orientada quanto ao descarte correto, de pilhas, baterias, lubrificantes, esses resíduos perigosos. Então, é uma série de medidas que devem ser adotadas para a política de gestão de resíduos sólidos. Foi esclarecido aos profissionais que estavam presentes na reunião todo o processo do projeto do tratamento de lixo. A gente já fez o diagnóstico de como é feito o tratamento ou não é feito o tratamento dos resíduos nos municípios e agora a gente já passou para análise de cenários de quais tecnologias a gente usa como referência para estabelecer o preço de uma licitação que será feita para fazer o tratamento desde a coleta, o transbordo, o transporte, destinação final dos resíduos sólidos da região toda que abarca o consórcio do CISPAR. E a Rede FEMIG abriu processo seletivo para a contratação de 24 profissionais para o Hospital Regional em Patos de Minas. Então, olha só. As vagas são para anestesiologistas, cirurgiões gerais, cirurgião plástico, cirurgião pediátrico, médicos clínicos, ginecologista, neurocirurgiões, neurologista, nefrologista, pediatras, ultrassonografistas obstétricos, fisioterapeuta respiratório, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. As inscrições devem ser feitas pelo site femig.mg.gov.br até 7 de dezembro. Bom, e mais uma vez, o Hemocentro de Patos de Minas enfrenta problemas com estoque de bolsas de sangue. E nesta época do ano, a demanda costuma aumentar. O Hemominas de Patos de Minas sofre com a baixa nos estoques, Para quem deseja fazer doação de sangue, ajudar uma vida, esse é um grande momento, de sempre poder estar ajudando a alimentar os estoques aqui do Hemominas. A gente está com o Rafael Rocha, que é médico, do Hemominas. Rafael, como é que está a situação, Está muito baixo a questão do estoque aqui do Hemocentro. Nós tivemos há 15 dias, a Semana do Doador, nós tivemos um grande comparecimento de doadores voluntários, caravanas, os nossos parceiros trabalharam conosco. Nós tivemos já uma melhoria dos nossos estoques, que na última semana, que foi a última semana de novembro, já voltou a se tornar crítico novamente. Foi uma semana que, após a Semana do Doador, o número de doadores voluntários diminuiu mais da metade. Então nós estamos aqui para pedir a colaboração da comunidade, nós estamos precisando de doadores. Estamos trabalhando aqui nos horários de segunda-feira, de 2h30 às 6h30, e de terça a sexta no horário de 7 às 11h30. E nesses horários, todos os doadores serão bem-vindos. Você pode agendar sua doação pelo site do Hemominas ou então fazer o comparecimento aqui. Nós trabalhamos também com o doador voluntário sem agendamento. A prioridade é de quem agenda, mas vocês puderam ver hoje aqui que nós estamos com uma plena segunda-feira, nós estamos com uma demanda muito baixa. E nossos estoques, principalmente dos grupos sanguíneos O, tanto positivo quanto negativo, estão muito críticos e
alguns finais de semana, principalmente pelo aumento da demanda, pelo consumo, pelos traumas que acontecem, nós ficamos sem sangue no mês de novembro. Então, nós temos que trabalhar muito para poder conseguir suprir essa carência, somente dos grupos O positivo e negativo, são os que mais a gente precisa, mas também do grupo A também, que são sangues que saem muito. Deixar claro, né, igual você mesmo disse, que a importância de participar, claro, nas campanhas e tudo, mas fora delas também, né, a gente fica sabendo da campanha e resolve comparecer, mas também é importante vir fora dela, porque não é só ali aquela campanha que faz alimentar o Hemocentro pro resto do ano. Exatamente, né, nós temos que trabalhar arduamente para conseguir o doador, mas o nosso consumo de sangue ele é contínuo. E à medida pós-pandemia, esse consumo ele tem aumentado com o passar do tempo. Então nós estamos com um consumo aumentado e um número de doador voluntário só diminuindo. Então esse trabalho que nós fazemos junto com vocês da imprensa, com parceiros, empresas que nos ajudam, é essencial, mas principalmente do colaborador, da pessoa em casa que já é doador, ou que não seja doador, que quer doar a primeira vez, é importante a sua participação para que nós possamos ajudar pessoas que precisam, porque nós não queremos chegar à situação de faltar sangue, né? Que isso pode acontecer se a gente não tomar medidas como essa participação e esse apoio de todos nessa causa tão generosa. Então, só para a gente relembrar o horário de funcionamento do Hemocentro, os sangues que estão com estoque baixo. Então, se você tem de 16 a 69 anos, com menos de 18 tem que ter autorização dos pais, autorização por escrito, essa autorização está no site do Hemominas, é só fazer o preenchimento manual. De 18 a 60 anos e a partir dos 61 anos, o paciente só pode doar se já foi doador uma vez. Você pode vir aqui na unidade, nas segundas-feiras, de 2h30 às 18h30, e de terça a sexta-feira nós abrimos de 7 da manhã até as 11h30 para atendimento ao doador, tá? Pode fazer o seu agendamento pelo site do Hemominas. O agendamento ele tem prioridade no atendimento. E se você não quer fazer o agendamento, ou se você quer apenas estar passando por aqui e quer fazer a doação, pode vir que nós também será atendido. Dependendo da demanda, pode demorar um pouquinho se estiver muito cheio, mas todos serão atendidos. Tá, então, não perca tempo, ajude, né, o Hemocentro a manter os seus estoques, porque não é uma ajuda só para o Hemocentro, né? Você pode estar salvando uma vida. Certamente salva. E o pagamento do IPVA 2024 em Minas Gerais começa em 15 de janeiro. A arrecadação com o imposto é de cerca de 10 bilhões e 600 milhões de reais. A escala de pagamentos da cota única para veículos com finais de placa 1 e 2 começa em 15 de janeiro e segue até o dia 19 para os finais de placa 9 e 0. Neste caso, quem paga em cota única tem desconto de 3%. Mas quem optar pelo parcelamento terá que realizar os pagamentos em janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final do emplacamento de seu veículo. Em comparação ao IPVA de 2023, o valor do imposto teve uma redução média de 3,37%, em função principalmente da depreciação do valor dos veículos usados. A consulta do valor do imposto pode ser feita por meio do número do Renavan do veículo, no site da Secretaria da Fazenda ou no Ligue Minas, pelo telefone 155, válido para todo o estado de Minas Gerais. Vai todo mundo preparando o bolso. E nós vamos para um intervalo e na volta aqui no NTV News, a gente mostra que mais de 100 pessoas são diagnosticadas com suspeitas ou problemas em mutirão contra o câncer de pele em Patos de Minas. E sonho de ficar milionário movimenta o mercado de apostas. No último final de semana foi realizado um mutirão de prevenção ao câncer de pele em Patos de Minas. Cerca de 350 pessoas foram atendidas e cerca de 100 foram diagnosticadas com algum tipo de problema ou suspeita. Nas imagens registradas pela nossa equipe no dia da ação, é possível notar inúmeras pessoas do lado de fora da Santa Casa aguardando atendimento. Isso se deve ao aumento do registro da doença em Patos de Minas. Nossa campanha, ela recebeu muito mais gente do que a gente esperava, né? Nós estávamos esperando por volta de 250 pessoas e nós tivemos 350 atendimentos e também agendamos
por volta de 50, 60 pacientes que serão atendidos posteriormente, porque já estavam na fila e já estava ficando um pouco tarde, então nós resolvemos acolher essas pessoas para um atendimento num outro dia, né? Tanto que a campanha estava programada para terminar às 15 horas, ela terminou às 17 horas. A campanha que aconteceu a nível nacional foi promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Durante o seu andamento, alguns casos já foram descobertos e foram encaminhados ao tratamento. Outros precisarão realizar mais exames em busca do possível diagnóstico. As pessoas realmente atenderam ao nosso chamado. Foi a primeira campanha depois da pandemia, então nós vimos que realmente as pessoas estavam precisando. Nós estamos numa área onde o câncer de pele é muito incidente, nós temos vários casos e temos também pessoas que têm mais de uma lesão, 2, 3, 4 lesões, então foram muitos casos. Desses 350, 24 pessoas já foram tratadas no dia, com cirurgias ou biópsias de suas lesões. E nós estamos com mais ou menos uns 70 pacientes aguardando agendamento. Então nós vamos chamar todos eles e vamos cuidar das lesões que foram diagnosticadas. A campanha, a partir de agora, voltará a acontecer todos os anos no mês de dezembro. E para quem não conseguiu participar dessa edição, ainda dá tempo de realizar os seus exames e se cuidar. Ela precisa procurar um médico dermatologista, né, para poder fazer o exame da pele. E ela pode também fazer o autoexame da pele, né, se olhando, se observando. Para observar as costas, pode utilizar um espelho, né? Não esquecer de olhar as palmas das mãos, as plantas dos pés, sempre em busca de feridas que não cicatrizam, pintas que estão se modificando ou pintas novas, principalmente aquelas que são escuras, que tem muitas cores na mesma pinta, que estão modificando, eram redondinhas, começam a ficar estreladas. Então, todas essas modificações, elas merecem que sejam avaliadas por um profissional. E é preciso avaliar mesmo, tomar cuidado. E amanhã, no programa Espaço Feminino, às 18 horas, aqui na NTV, a gente tem um programa especial para falar de câncer de pele, sinais, alertas, pessoas que enfrentam e enfrentaram a doença. Então, fique atento. Um programa que tem muita informação, muitos alertas para você e para toda a sua família. Agora a gente muda de assunto. Quem quer se tornar um milionário? Esse é o sonho e o desejo de muita gente. E há quem tente o feito no mercado de apostas. Mas o que é melhor ou aumenta a chance de ganhar? Jogar em grupo ou sozinho? Nos últimos anos, o bolão tem se tornado cada vez mais popular no país, transformando diversos apostadores em milionários. Com esse tipo de aposta, um grupo de pessoas de forma consorciada pode fazer vários jogos, aumentando as chances de ganhar. O bolão é aquela aposta coletiva que pode ser entre amigos, familiares, né? E esse valor total é rateado, né, entre partes iguais, cada um fica com um recibo individual e esse resgate, quando a pessoa é premiado, ele vai direto na caixa individualmente. Para realizar o bolão, basta escolher as apostas do grupo, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas pelo país. A Mega Sena, a aposta mínima, né, da cota fica sendo R$6, né? Então, quanto maior o valor do jogo, maior a possibilidade de sair mais pessoas, né? O maior número de dezenas, maior número de pessoas que pode participar do bolão, né? E como é combinado, né, vai desdobrando, então esse preço vai aumentando, de acordo com o número de dezenas. Segundo a Caixa, o apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pela própria lotérica. Para isso, basta solicitar aos atendentes a quantidade de cotas que deseja e guardar os recibos para conferir no dia do sorteio. Interessante que não deixe para a última hora, né? Uma vez que o sistema vai sobrecarregando e às vezes a pessoa vai registrar e acaba não dando tempo. Sendo em grupo ou individual, os jogadores não perdem tempo quando o assunto é sonhar com o prêmio de R$550 milhões. As melhores possíveis, né? Tem que jogar porque é só no jogo que a gente consegue dar uma volta por cima na vida, né? Então, eu quero ver se eu jogo para ver se Deus me abençoe que dá tudo certo, para me ajudar muitas pessoas, né? Eu já fiz e ainda vou fazer mais ainda.
Eu tô pretendendo dar uma mordida nesse trem. Precisando. E o que o senhor vai fazer com o prêmio se ganhar? Ah, não, aí eu vou... Só Deus sabe, mas boa coisa eu vou fazer, viu? Não vou fazer nada de mal, só do bem. Pra mim também, né? Vai resolver a vida dele e de muita gente. Eu também vou fazer minha fezinha. Bom, e para algumas pessoas, as festas de fim de ano podem agravar e até mesmo desencadear crises de ansiedade. Então, como é que lida com isso? Veja o que dizem os especialistas. Fim de ano, mês de dezembro, também representa encerramento de ciclos, momento de planejar novas metas, novos projetos para o ano que vai se iniciar, e vem a sensação de ansiedade para o que fazer no ano seguinte, vem as decepções pelo que não foi realizado, do que se foi projetado para o ano que está se encerrando, e essa sensação de angústia, né? Como que eu vou fazer, o que eu vou resolver? É uma situação que acaba gerando até um certo estresse aí para algumas pessoas. Eu vou conversar agora com o psicólogo Jorge Luiz Borges para falar a respeito do porquê que isso acontece, né? É doença? Não é? Como lidar com essa situação? Jorge, muito obrigada novamente pela disponibilidade, né? É um assunto que a gente sempre trata nessa época do ano, porque realmente as pessoas ficam numa situação aí mais reflexiva, vamos dizer assim, né? Por que se gera esse incômodo? Hoje em dia, com a popularização dos diagnósticos, as pessoas têm feito autoavaliações, têm feito pesquisas na internet e chegado a conclusões a respeito dos próprios sentimentos, que na verdade muitas vezes são sentimentos naturais. Essa angústia, essa frustração, essas dúvidas, quando chega a esses momentos de encerramento de ciclos, é perfeitamente natural, mas dizer que é natural não quer dizer também que não vai ser incômodo. É perturbador, sim. Nós fazemos um balanço geral, sim. É necessário até que seja feito, mas não necessariamente as cobranças, né? Esse martírio, essa dor imposta a si mesmo, acreditando que é isso que promove mudanças e traz energia, não é bem esse o caminho, né? Uma questão que se tem também é que às vezes a gente não tem esse autoconhecimento, né? Do que é saudável, do que eu tô sentindo. Às vezes é difícil até nomear as próprias emoções. Isso também é uma questão que a gente precisa olhar com mais atenção antes de, às vezes, achar que tá com alguma doença, que tá com algum transtorno. A forma com a qual nós lidamos com as nossas emoções, ela é consequência também do nosso estilo de vida. Hoje, a alta circulação de informações, a relação que nós temos com o contato humano tem mudado muito e tem sido muito propício para que a gente se torne cada vez mais ansioso. A gente se compara muito nas redes sociais, vê a vida das pessoas ali fluindo de maneira plena, pessoas extremamente felizes, e tudo isso acaba trazendo elementos que colaboram para o nosso mal-estar, e a gente esquece de cuidar da gente, respirar o ar puro, sair um pouco de casa, ter melhores relações, fazer atividades físicas, fazer boas leituras. Nós vamos deixando isso de lado para viver uma vida corrida, ansiosa, e infelizmente não vai ser a passagem do ano que vai trazer essa capacidade para que eu possa cuidar de mim mesmo. É algo que eu preciso ter em mente, é um sacrifício que eu preciso fazer por mim, e isso que gera boas consequências na minha relação comigo mesmo e com os outros. É um momento então, né, para a gente compreender melhor, da gente avaliar o que foi feito, mas pensar nos projetos a pequeno prazo, médio prazo, longo prazo, e fazer tudo no seu tempo, seria isso? Sim, saber o que é importante é uma coisa, agora, dar importância para aquilo que eu sei que é importante é um caminho bem diferente. Então, quando eu enfatizo essa ideia de se martirizar demais, se cobrar demais como não sendo o caminho, e sim uma tomada de consciência, um pedido de ajuda, uma busca por um auxílio profissional, às vezes, é muito mais interessante do que talvez a gente sair conversando por aí, falando pelos cotovelos ou chorando e reclamando demais, quando na verdade essa mudança de ano traz mais uma vez a necessidade de que eu preciso sim me empenhar e buscar novas coisas para as minhas vivências. E como que a gente diferencia, Jorge? Porque é uma questão muito tênue, né? Uma linha muito tênue entre ser natural para
todo ser humano e já virar aí uma situação de um transtorno, uma doença, né? O que a pessoa tem então que identificar quando foge aí a esse natural? O adoecimento está sempre relacionado com a extremidade. Essa extremidade é o que impede a pessoa de viver praticamente de forma normal. E o que é essa normalidade? É o básico. Eu consigo trabalhar, eu consigo me relacionar. Aí esse questionamento começa. Esse choro, essa angústia, essa dúvida, essa ansiedade, esse pânico tem me atrapalhado dentro do que eu vivo? E aí é necessário que um profissional seja consultado, e essa consulta é mais importante do que a pesquisa na internet. A internet ela nos auxilia, mas ela também pode causar muita ansiedade, porque a minha maneira de interpretar aquilo que eu vejo pode me colocar ali numa dúvida muito maior. Então, encontrar um profissional sério para te auxiliar a responder essas perguntas sobre o seu funcionamento interno é fundamental. Deixar o diagnóstico para os profissionais, né, fazer o acompanhamento e a terapia também associada, né, às vezes se precisar da psiquiatria. É uma coisa que eu gosto também de reforçar, porque às vezes faz um, mas não faz o outro. Trabalhar o autoconhecimento é importante também. O que acontece muito, infelizmente, é que as pessoas elas querem se sentir autônomas nesse sentido da saúde mental, mas querem conversar a respeito de si mesmas, se expõem às vezes, muitas vezes, ao excesso, se expõem de maneira excessiva e aí, consequentemente, acabam se sentindo mais angustiadas, com mais dúvida. Então, a seriedade nesse sentido de investigação pessoal com um profissional é uma coisa muito importante. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pelas informações. Então é isso, para o final do ano vamos respirar fundo, ver o que teve de proveito, o que não teve e começar com calma em 2024. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Com esse mundo corrido assim, hein, Paula? Ter calma é um desafio. Por outro lado, muitas pessoas gostam dessa época do ano, comemoram, celebram, hora de reunir a família, de fazer um balanço dos proveitos do ano. Eu particularmente gosto muito dessa época, até porque é meu aniversário chegando e eu sempre comemoro e agradeço muito por tudo que a gente conquistou e planeja conquistar. De qualquer forma, para quem tem dificuldade de lidar com essa época, procure ajuda, se cerque de pessoas que vão te fazer bem. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se vê às 18 horas no nosso programa Espaço Feminino. Até lá!